Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Pod Integra, o podcast que integra conteúdos da saúde física e mental numa visão integrativa a 360 graus. Eu sou a psicóloga integrativa da saúde, Aline Oliveira, e é uma alegria ter você aqui conosco novamente. Hoje eu tenho uma convidada especial para esse Pod Integra e olha, ela foi resultado de um bis que vocês pediram, vocês falaram, queremos de novo a doutora Elizabeth Pinheiro. Seja bem-vinda, minha amiga. É um prazer estar aqui novamente, Aline. Assim, o bate-papo vai ser incrível hoje, né? Mais uma vez. Vai mesmo, porque nós vamos estar falando sobre um tema muito importante, sobre o pré-natal do século XXI. E, minha gente, essa mesa não iria ficar completa se nós não estivéssemos com o meu queridíssimo do coração, assessor de marketing, o Pedro Dayub. Obrigado, Aline. É um prazer estar aqui com você, somando mais esse episódio do Pod Integra e ao lado dessa doutora maravilhosa, doutora Elizabeth Pinheiro. Fico super feliz de estar somando com vocês. E hoje vai ser um pouquinho diferente, pessoal. Eu vou estar aqui por trás, vendo cada perguntinha que você aí do outro lado vai estar mandando. Então, tá vendo nossa transmissão pelo Instagram? Perfeito. Manda sua mensagem lá, sua pergunta, que a Psi responde, a doutora Elizabeth responde, e eu vou estar aqui, conectado, integrado com você do outro lado aí. Não é isso, Psi? É verdade. Então já vamos começar logo. Bora. Direto ao ponto, hein? Perfeito. O que é o pré-natal do século XXI? Tem muita gente que escuta esse termo, mas fica assim, afinal de contas, o que é isso? Você pode dar uma explicadinha para o pessoal, para eles poderem entender? Com certeza. Bom, primeira coisa, né? Pré-natal do século XXI foi um termo e uma... eu falo que é uma condição de acompanhamento do pré-natal criado pela doutora Bruna Pitaluga, que é a minha mentora do coração. Eu faço parte da equipe da doutora Bruna Pitaluga, né? Atendo também pela clínica dela. E o que é o pré-natal do século XXI? É literalmente ter uma visão, uma abordagem integral, né? Entender que aquela mulher que chega ali já grávida ou querendo engravidar, eu preciso saber como foi a gestação dela, né? No caso, a mãe, como gerou aquele bebê, como é que foram os 2 primeiros anos, como é que é o padrão de alimentação dela, o exercício físico, o padrão de sono, o relacionamento, o ambiente que ela está inserida, né? Qual é a perspectiva? A gente também tem que, quando a gente fala do pré-natal do século XXI, a gente pensa logo na gravidez, né? Mas é aquela paciente em pré-concepção, aquela paciente que quer engravidar futuramente. Então, o pré-natal do século XXI nada mais é do que uma abordagem integrativa, né? Para aquela mulher que está querendo engravidar e já gestante, onde ela engloba tudo. Porque é o todo. A gente tem que lembrar que a mulher ela não se resume a um par de mamas, um par de ovários, um par de trompas, um útero e uma vagina. Ela é um ser humano que, por acaso, tem isso tudo, né, Aline? É verdade. E a gente percebe, né, que é uma mudança radical. Sim. Eu posso dizer que é radical. Eu tenho 2 filhas, né? Sim. Então, assim, do que era considerado um pré-natal há pouco tempo atrás, e ainda é considerada em muitos locais, infelizmente, né? E o que é essa proposta desse pré-natal do século XXI? E isso é realmente encantador, porque você vê que consegue trazer uma mudança que vai impactar não só aquela gestante, mas também todos que estão ao redor, porque o companheiro ou a companheira também vai ser incluído. E aí vale até uma coisa, né? A gente está falando já de pré-natal, pensando numa condição de uma mulher já gestante. Mas quando ela chega na pré-concepção, a gente não pode esquecer que 50% da responsabilidade dessa futura gestação é do marido. Exato. E as pessoas acabam esquecendo, o próprio profissional, o médico, acha que é desnecessário, né? Uma coisa que eu falo muito para os pacientes, existem trabalhos que já mostram, né, trabalhos científicos que mostram, que se o homem, ao engravidar aquela mulher, né, a esposa, se ele tiver obeso, aumenta o risco de pré-eclâmpsia para aquela mulher. E a gente achava, durante a gestação, durante minha formação, né? A gente achava que a responsabilidade do homem era única e exclusivamente engravidar. Engravidou, pronto. O papel dele foi feito, com louvor e tá tudo ok. E não. Muitas vezes a gente não entende. E aí entendem a importância de eu saber quem é esse marido, quem é essa família, sabe? Como ela está se comportando. Como é que é a rede de apoio? Às vezes a mulher quer fazer a coisa certa, mas quem está ao redor não entende a importância disso e ao invés de ajudar, acaba sabotando. E aí entra a questão psicológica, né? O quanto é importante a saúde mental dessa mulher, que a gente vai falar. Mas assim, gente, pré-natal do século XXI para mim hoje, não é porque eu trabalho com isso, mas se a gente modificar a gestação, a gente vai conseguir mudar gerações. É sobre isso.
É isso que eu acho encantador, entende? Não é algo que toca somente ali naquela mãe e naquele bebê, sim, mas que impacta uma família, todos que estão ao redor, porque já traz esse homem para esse comprometimento, já traz essa parceira, que às vezes é uma parceira, para esse comprometimento também, e impacta as gerações futuras. Bom, você que já chegou, já viu que o papo vai render muito, já pode mandar as suas perguntas, já pode mandar seus comentários. Pedro, diz aí pra gente como é que está. Olha, a gente quer dar um oi aqui para Lê Borges, a Marte Gessisto, Maria Conceição, sejam todas bem-vindas. E esse papo aqui justamente é para você. Você mulher que está assistindo, você pai que vai ser pai, né? Está nesse processo junto com a mamãe, com a grávida. Então, uma dúvida que eu tive aqui, doutora, foi o seguinte: as coisas mudaram bastante de um passado até hoje. Antes a responsabilidade era toda da mulher, né? A questão, a grávida a gestante tinha toda aquela responsabilidade. Hoje se torna uma coisa mais integrativa. O papai, a rede de apoio, a avó, todo mundo já entra tudo nessa consulta. Sim. Como é que é esse parto no século XXI? Eu falo que é literalmente a chegada de um bebê, né? Ela literalmente acaba concretizando a formação de uma família. Não que quem não tenha filhos não tenha uma família, e né? Detalhe, eu acho que como a gente coloca, integra. Exatamente. Integra toda uma família. Então é uma coisa modifica muito literalmente uma família inteira. Quem nunca ouviu falar assim, olha, vamos supor, né, o homem falar, minha esposa tá gestante, tô em obra em casa, né? Não, a gente vai trocar de carro, não vamos não, porque a gente vai ter filho. Olha quanta mudança já acontece no âmbito social. E as pessoas esquecem da saúde literalmente no todo. E aquela coisa que a gente sempre fala, né? Saúde não é ausência de doença. Nós aqui, quem está assistindo a gente no Instagram e no YouTube depois, pode estar aí assistindo de casa, do trabalho, do carro, não está doente, mas será que está saudável? Muitas vezes não, né? Existem alguns estudos que mostram que só 12% da população mundial está saudável. Olha que informação Olha importante. Que louco. É muito né? pouco. E as pessoas não se atentam para isso. Não. Você que está aí do outro lado não se atenta. 12%. A doutora disse que 12% da população mundial é saudável. Imagina saudável. Que tem 88% que não está saudável. E não necessariamente essas pessoas todas estão o quê? No hospital, né? E aí, quando você me pergunta como é que muda, muda tudo. E uma coisa que é importante, né? Quando algumas pessoas me falam assim, mas na minha época, às vezes vêm as avós, né? As mães das pacientes, ou até a avó mesmo da paciente. Ah, mas na minha época não era assim. Na época da minha mãe, na época da minha avó, a gente não tinha coisas que temos hoje. Nós não tínhamos Wi-Fi. A gente não tinha o 3G e o 4G. Nós não tínhamos disruptores endócrinos em grande quantidade, que são substâncias que podem atrapalhar a função endócrina, né, do corpo da mulher. A gente não tinha tanta poluição ambiental. O nível de estresse era menor. Né? Hoje, quem mora na cidade do Rio de Janeiro, como a gente mora, você está sempre preocupado, peraí, por onde eu vou? Será que é perigoso? Você ouve um barulho, você vê uma correria, você fica mais atento. O nível de estresse é maior, a produção de cortisol é maior, tudo isso pode impactar. Então, é tudo interligado, Pedro. E eu falo que isso, cada dia que passa, sabe? Quando mais me encanta, apaixonada pela medicina, é pela visão. Eu falo que não é nem medicina, né? É saúde integrativa. Exatamente. Porque não é só o médico. Muito longe de ser só o médico. É o psicólogo, é a nutricionista. Rompe fronteira, né? Total. Exatamente. Né? E o teu primeiro parto, você lembra quando foi? Que ano? Lembro. E eu, na verdade, a primeira vez que eu assisti um parto, eu estava no finalzinho da faculdade, ainda como interna, né? E eu fiz um estágio junto do internato, que é a parte finalzinha da faculdade. Eu fiz um estágio num hospital municipal aqui do Rio de Janeiro. E eu literalmente assisti o parto, né? Porque a paciente pariu. Eu só estava ali assistindo. E era um menino chamado Lucas. E olha que interessante, você me chamou a atenção agora de uma situação muito interessante. Essa paciente jovem, 19 anos, eu já cheguei, ela estava lá em trabalho de parto e estava com o preceptor, né, que era o professor, e ela acabou parindo e eu fui perguntar a ela, né, e aí, você está casada, você planejou? E olhem que louco, essa história nunca saiu da minha cabeça. Essa paciente, ela engravidou sem planejar, sem querer e achando que estava protegida, sabe por quê? Ela usava contraceptivo oral, né, o anticoncepcional, mas quem usava não era ela, era o namorado. Eita!
Porque, loucura, gente, isso é Gente, verdade, tá? essa eu nunca tinha visto. Olha que eu já escutei como psicóloga muitas histórias, minha gente, mas essa eu confesso que eu nunca tinha escutado. Era o namorado porque ela não queria que a mãe acabasse ficando sabendo, né? Descobrisse que ela estava tomando, então ela deixava a cartela com ele e ele tomava. Óbvio que ela engravidou, né? Então, assim, nunca mais esqueço. Lucas nasceu, era uma paciente muito jovem, 19 anos, com uma carinha assim, sabe aquela pessoa? E aí o que eu imagino, né? Gente, isso já tem de formado, eu vou fazer 22, eu tava lá no finalzinho de faculdade, então esse menino já é um homem hoje, né? O quanto pode ter sido impactado a fertilidade desse menino, a saúde né, da fase adulta, uma coisa que a gente vai abordar aqui. O porquê da gente se preocupar na gestação não é só um bebê nascer vivo, é nascer vivo e alcançar a saúde plena na fase adulta. Exato. Né? Que faz toda a diferença. Então isso aí, olha, seu primeiro parto, seu primeiro pré-natal foi mais ou menos uns 22 anos atrás. Quase né? isso, um pouco mais. E agora, com certeza, é totalmente diferente com toda essa visão integrativa. Com certeza. Qual as principais mudanças, Beth, que você pode destacar para as pessoas assim, né, com relação a essa transformação de como acontecia esse pré-natal antigamente e como ele é agora? Assim, o que você destacaria de a principal mudança ou as principais? Uma das coisas que eu acho que mais mudou para mim foi a orientação do exercício físico, desde o início. Porque a gente aprende numa visão tradicional, né, na faculdade, que se faz exercício, principalmente no primeiro trimestre, aumenta risco de abortamento, e a gente sabe que é exatamente o oposto. Né? O exercício físico no primeiro trimestre ajuda na placentação, na formação daquela placenta. E que vai facilitar, vai de alguma forma ajudar na... A gente chama de invasão de onda. Quando a placenta ela invade o útero e consegue formar vasos mais calibrosos, com uma penetração, um fluido, um fluxo sanguíneo melhor. E a gente não tem essa visão na época de faculdade, tá? Uma outra coisa que é importante a gente entender é que o músculo, ele é um órgão endócrino. Ele não é só uma questão de aparência física, da gente olhar e ver a pessoa fortinha e tal. Muito longe disso, né? Isso vai diminuir as citocinas inflamatórias, que vai melhorar um monte de coisa. Então, pra mim, acho que assim, a primeira coisa. Segunda coisa é a visão integral, né? Eu não tinha, porque a gente não aprende, essa que é a grande questão. Eu não tinha aquela visão de que, não tá evacuando normal, é assim mesmo. Não é assim mesmo, não. Eu evacuo uma vez por semana, então vamos dar um laxante. Não. O que tá fazendo essa mulher não conseguir evacuar, né? Eu sempre tive uma visão, Elizabeth, pessoa, da importância do emocional. Sempre tive. É uma coisa que eu até brinco, né? Minha mãe fala que se ela tivesse feito alguma faculdade, teria feito psicologia. E eu acho que tem alguma coisa ali que né, me traz para poder observar a importância do emocional dessa mulher. Mas mais do que nunca, né? E outra situação, entender que a gente tem que suplementar de forma individualizada, né? Que aquele polivitamínico pronto da farmácia, ele é para todo mundo. E uma coisa que eu costumo dizer é que você não é todo mundo. Você tá grávida, você tem uma história diferente de todo mundo, você tem um parceiro diferente, você tá num momento diferente da vida. Até a sua gestação, a primeira, vai ser diferente da segunda. Então, a individualização do todo, né? Porque literalmente você é única, você não existe ninguém igual a você, nem que você tenha, mesmo que você tenha um gêmeo, né? Uma irmã gêmea, mesmo que seja idêntica. Então, basicamente é isso. Quer dizer, coisa pra caramba, né? Não é basicamente, é quase tudo. E é tão interessante que a minha primeira filha, ela tem 23 anos já, a Vitória. E na época em que eu gestei a Vitória, né, eu tinha essa recomendação. Olha, você fica quieta, repouso. Cuidado. Como se fosse uma doença, Exato. Né? Você não pode se mexer, não pode se envolver, não pode entrar fica em casa. Exatamente. Eu ia trabalhar abortar. E todo aquele cuidado. Não, pode abortar, não se agacha. Exatamente. Não pode fazer porque vai não. perder o bebê, né? Exatamente. Como que agora é outra visão. Já na Sofia, eu já fazia atividade física. A gente vê tantas mulheres dançando, né? Exatamente. Fazendo exercício, indo pra academia, se exercitando. No carnaval normal, até, né? A gente desfilando não também. E assim, não é algo que vai trazer benefício à atividade física só para questão física, mas também mental. Isso aí.
É Olha. isso daí. Entendeu? Porque a atividade física já é comprovada, né, por várias e várias pesquisas que ela Exatamente. traz esse benefício. Por quê? Por causa que eu brinco, né, Beth? Eu falo que são todas as minas que são Sim, liberadas. sim. É a dopamina, é a endorfina, é a Sim. serotonina. Todas as minas que vão trazer a ocitocina, Sim. que vão trazer a sensação de bem-estar, ela vai estar liberando, olha só que coisa linda, através da atividade física. Então vai ser um bem-estar físico que ela vai alcançar Sim. com a atividade física e também um bem-estar mental e emocional. E que ambos vão impactar quem? O bebê. E uma Isso coisa... é sensacional. Gente, sabe quando é assim, ó? Eu sou assim, desse jeito. E quando você falou, por exemplo, da ocitocina, todo mundo já ouviu falar da ocitocina no trabalho de parto, quando tá amamentando, conhecida como hormônio do amor, Exato. né? É isso. Você já percebeu que uma pessoa, quando tá plena... É claro que nessa vida louca, né? Nesse mundo que a gente vive... muitas vezes é difícil a gente ter o equilíbrio, por isso que eu gosto de chamar de balance, né? A gente tem que procurar o balance. Vai ter dia que a gente vai estar mais pra cá, vem pra cá e assim por diante. Mas já percebeu que quando você vê uma pessoa que faz exercício, que se alimenta direito, que tenta sempre ir em busca do balance, ela tá mais feliz, ela produz mais, né? E pensem sempre que o neném, o embriãozinho, é como se fosse uma semente. Você quer colocar essa semente em que terreno? Exato. Você quer pegar a melhor semente, que é o seu bebê, e colocar num terreno mais ou menos, ou quer botar no melhor? Agora, uma outra coisa que é muito comum também, Aline, que eu gosto de acalmar as pacientes, né? Quando elas já chegam pra gente sem ter planejado. Às vezes aconteceu de engravidar, ou não era o momento que ela tinha, né? Ela fala, eu ainda não estava 100%. Vamos correr atrás do prejuízo. Vamos sempre em busca do melhor. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Sempre. Então também não fiquem achando que tem que ser tudo... não, vamos lá, tá grávida? Vamos atrás. E é Não possível, Sim. né? Isso é possível. Você mesmo Sim. que já tenha começado. Eu comecei, mas você quer a mudança? Sim. A sua mudança a partir de agora já vai conseguir trazer um impacto. Sempre. E, com certeza, porque já vai trazer uma diferença não só em você, mas na gestação e no bebê. Sim. Agora, olha só, deixa eu cutucar o pessoal lá de casa, né? Você que já teve bebê, conta pra mim, na época em que você foi gestante, podia fazer atividade física ou foi igual a mim que você não podia nem fazer nada? E Pedro, conta pra mim aí Tem como é que estão as perguntas aqui, coisas. Pan Ferreira perguntou para a doutora Elizabeth se na gestação é permitido fazer yoga. Sim, se é um exercício que a paciente gosta de fazer, nenhum problema. Tem paciente que me pergunta, né, qual exercício fazer? Depende muito. Se essa paciente já tinha, né, o hábito de fazer exercício físico, se ela não tinha. Se a condição clínica e gestacional dela permite. Eu costumo falar também, né, que quando a paciente passa em consulta, ela fala, então agora eu posso fazer tudo. O que é o tudo? Tudo é muita coisa. Essa paciente teve, por exemplo, ou está com uma condição de colo curto, alguns exercícios ela talvez não possa fazer. Então, claro que pode, de forma adaptada, orientada pelo profissional que está responsável pelo exercício, né? Sem nenhum problema. Doutora, a Marta G. Sisto acabou de falar aqui que fez yoga e também fez natação durante a gestação. Maravilhoso. Então, é uma combinação de coisas, de atividades que trazem mais bem-estar, né? Exato. E a yoga é recomendada justamente para o gerenciamento de estresse. Exato. Olha só. Que é um dos pilares de saúde na visão funcional integrativa. Incrível, né? Então, você que está aí assistindo a nossa live, nosso Pod Integra, às vezes está se perguntando, né? Eu consigo aliar a gestação com a parte da saúde mental e a educação física, né? O exercício físico. Então, pode, né, doutora? Então, pode fazer tudo isso. Não só pode, como deve. E lembrem sempre, gente, mesmo que você esteja aqui assistindo esse podcast e durante a live agora, se você fala pra mim, Beth, mas eu tenho um colo encurtado, eu tenho uma incompetência istmo-cervical, onde, teoricamente, muitos colegas vão falar 0 repouso absoluto. Repouso, não. Agora, a adaptação do exercício físico, sempre. Até porque, mesmo que você não tenha nenhuma condição clínica que vá acabar levando isso, né? Eu tenho que lembrar que tem alguns exercícios que você pode fazer no primeiro trimestre e que, de repente, você não vai conseguir fazer no terceiro. E alguns outros que a gente vai direcionar mais para o terceiro trimestre, pensando até na via de parto, e que você não vai precisar fazer no primeiro trimestre. Então, tudo é questão de adaptação. E uma coisa que a gente passeou aqui o tempo inteiro conversando é justamente essa mudança, né? Que antigamente ela ia para a ginecologista e a ginecologista acompanhava, né, todo aquele parto e ok.
E agora, com essa visão integrativa, 360 graus, a gente não trabalha só com uma ginecologista, a gente tem todo esse aporte multiprofissional, não é verdade, Isso Beth? aí, isso. E faz toda a diferença. Porque, às vezes, a mulher não estava planejando engravidar. Ela, às vezes, tem uma história de vida, eu dou sempre esse exemplo, eu tenho uma paciente que teve um bebê comigo, onde a mãe dela faleceu durante o parto. E quando ela chegou para mim gestante, ela tinha quase que certeza absoluta que ela ia morrer também. E aí você imagina o que foi ali no início, porque graças a Deus ela conseguiu entender a importância de ir para o psicólogo, né, e tal. E como ela foi adotada, ela só descobriu a real maternidade dela quando ela alcançou a maioridade. Só para vocês terem uma noção, o nível de, né, enfim. Não vou entrar em detalhes porque, enfim, né. E aí, essa paciente, no início, sabe o que é? Ela tinha certeza absoluta de que ela ia morrer quando ela tivesse bebê. Vocês imaginem se ela não tivesse entendido a importância de ir para o psicólogo, né? E eu não tivesse acolhido e eu não tivesse perguntado. Exato. Se eu não me engano, essa paciente teve neném com a gente acho que uns quase 10 anos atrás. E eu ainda não tinha, eu falo que eu já tinha um quê? Acho que a gente que já entrou para medicina integrativa, para saúde integrativa, sempre teve uma visão integrativa, só que não sabia que tinha esse nome, né? É verdade, a gente agora só ganhou o nome. Exatamente, agora tem um nome, né? Antes a gente era, mas não sabia quem a gente era, né? Ontem mesmo, durante a consulta, eu estava olhando uns exames de uma paciente, os exames de 2016, né? Vendo o prontuário, e eu fui olhar e falei, gente, olha como é que eu já tinha uma visão integrativa aqui em 2016, e eu falo que eu entrei na integrativa, quem não assistiu o primeiro podcast que a gente fez, eu falei ali, né? Eu entrei na integrativa de verdade quando eu tive câncer, e eu falo, cara, em 2016 eu já tinha essa visão, mas eu não tinha nome. E aí, olha a importância, né? Se eu não pergunto e eu não entendo essa angústia dessa mulher, eu não vou ajudar. E aí depois a gente não entende por que aquele bebê, de repente, é uma criança mais estressada, mais tensa, é aquela criança que não dorme bem, ela criança, enfim, olha quanta coisa vai impactar para neurodesenvolvimento. Com certeza, com né? certeza. E uma das coisas que a gente aprende, né? Principalmente com a doutora Bruna, né? Não é? Nossa mestre, que a gente está sempre aprendendo com ela. Inclusive, beijo, doutora Bruna Pitaluga, se você estiver assistindo a gente. Doutora Bruna, você mora no nosso coração, você é o farol da gente, nós somos lanternas. Ai, maravilhosa. E ela sempre fala, né, que o estresse é o inimigo número 1 da placenta. Exatamente. E tem poucas mulheres que sabem sobre isso. Beth, fala um pouquinho disso. Imagina o seguinte, muitas pessoas conhecem, já ouviram falar no cortisol, que é o hormônio conhecido como hormônio do estresse. E ele também acaba sendo visto como se fosse o vilão da história. Ele não é o vilão. Nós fomos programados, igual um programa de computador, né? Quando você compra um computador e vem sem nenhum programa instalado, nenhum sistema operacional, você não consegue rodar nenhum programa. O nosso corpo é a mesma coisa. Nós fomos programados para termos um aumento do cortisol pela manhã e à noite você começa a produzir melatonina, onde acaba literalmente inibindo a produção desse cortisol. Imagina que na época da caverna, o cortisol sendo o hormônio do estresse, se eu tô ali, olhei, meu Deus, tem um leão querendo me atacar, eu libero mais quantidade de cortisol para poder me deixar preparada para fuga. E vem aquela coisa do luta e fuga, né? Eu tenho que estar me preparando para isso. Você imagina uma mulher que está sob estresse crônico o dia todo, ela tá preparada como se fosse ser abordada por um leão? Todos os dias, Pedro. Exatamente. E aí pensa o seguinte, o que é... A primeira coisa, o nosso corpo ele vai estar preparado sempre para sobreviver. Eu estou gerando um bebê. Eu tenho uma placenta, eu comentei que é como se fosse uma raiz, uma árvore, ela acaba invadindo para poder formar os vasos. Só que o cortisol, de uma forma bem leiga aqui para você entender, nada, né, muito científico, mas o que é melhor para você que está grávida? Você está prestes a ser abordada ali por um leão, você vai morrer. Você acha que você vai manter todas as sinalizações para aquela placenta? Não, você vai jogar para você. Então você vai alterar a vascularização daquela placenta, você vai manter sob estresse aquele futuro bebê. E aí você não entende por que às vezes aquele neném teve uma alteração de padrão de peso. A gente às vezes começa a perceber durante o pré-natal aquela paciente que está comendo direito, suplementando bem, fazendo exercício, teoricamente dormindo bem,
mas ela está vivendo um momento de estresse muito grande porque tem alguém da família dela doente, porque o marido perdeu o emprego, ou as pacientes que viveram na pandemia, gestação. Exato. E aí a gente vai vendo a curva de crescimento do bebê, o bebê vai despencando e ela fala, mas eu tô comendo direito, eu tô... Olha a importância do estresse, né? Eu bato muito nessa tecla, mas é muito. E aí, muitas vezes elas acham que é para tirar o estresse todo, mas não é. Às vezes ela vai fazer uma meditação, ela vai buscar um psicólogo, vai começar a fazer uma terapia, ela vai começar a entender a importância dela parar um pouco para olhar para ela. Ela tem que se preparar, daqui a pouquinho tá chegando o bebê. Sabe? Exato. E isso tudo vai impactar? Sim, senhora. E o que acontece? Aí entra a importância, né, dentro dessa visão integrativa, não só um pré-natal, que você vê que muitas mulheres se preocupam, não, eu vou na ginecologista, tá tudo certinho, eu já estou me preparando, entende? Fisicamente, tudo certo na pré-concepção, para poder estar, né, me preparando para vir a ser mãe, e vou fazer o acompanhamento tudo certinho. Mas e emocionalmente? Se essa mulher, ela não faz um pré-natal emocional, isso vai impactar, que nem a gente acabou de falar aqui, ó, vai impactar toda essa gestação e esse bebê e as gerações futuras. Você falou tudo agora. Exatamente, porque você vê, olha, você já me falou aqui, olha, tive uma paciente que ela teve um trauma. Sim. De que a mãe morreu no parto, ela achava que ela ia morrer também. Essa mulher, se ela não trata esse trauma, ela vai passar a gestação toda em nível de estresse. Sim, estresse crônico. Exatamente. Então ela tem que tratar todas essas questões para que ela consiga... E quando tem perda gestacional, Ih, já trabalhei Aline, muitos. As pacientes me perguntam, quando é que eu posso engravidar? Poder, fisicamente falando, muitas vezes é no próximo ciclo. Mas eu pergunto, você está preparada para engravidar? Exato. Você quer, mas você pode. Será que você pode? Poder a gente pode tudo. Eu costumo dizer que você pode roubar, matar, não pode? Mas, peraí, é o momento, né? Então, olha a importância. Precisa, entende? Precisa de todo esse preparo emocional e é muito importante. Você, mulher, que já está gestante ou que você deseja ser mãe, não se esqueça. Você também precisa se preparar emocionalmente para a chegada desse bebê, para que você possa estar equilibrada, em harmonia, feliz com você mesma. E aí sim você vai conseguir ter uma excelente gestação que vai fazer com que esse bebê, como a Beth mesmo falou, venha florescer num belo jardim. Exatamente. E Pedro, eu sei que tem gente aí já mandando recadinho. Na verdade, não é um recadinho, não. É um relato aqui lindíssimo. Manda ver. Que acho que transformou vidas. Vou ler para vocês aqui. Vou tentar não ficar tão nervoso. A Marta contou, a Marta Giesisto contou. Minha filha, aos 25 anos, foi orientada pela ginecologista obstetra a fazer repouso absoluto, devido a uma dor na virilha. Óbvio que não seguimos à risca as orientações dessa médica. Porém, como não seguimos com o repouso absoluto, minha filha foi salva após 58 dias em coma com uma trombose gestal que teria se agravado se houvesse repouso absoluto. Olha só. Meu neto nasceu em condições graves e hoje, com 12 anos, está com a saúde perfeita. E minha filha também. E aí, olha que interessante, né? A gente sabe que, eu costumo dizer que o sangue, entre aspas, da grávida, ele fica mais grosso, de uma forma leiga, gente, pelo amor de Deus, tá? De propósito, porque quando você vai ter o bebê, quando você vai parir, lembra do vaso aqui da placenta? A placenta se solta. E os vasos sanguíneos estão ali abertos, o útero tem que contrair. Além de contrair para diminuir o volume, né, o diâmetro desse vaso, o sangue fica mais coagulável, de propósito, para proteger essa mulher. Só que se a gente faz repouso absoluto, como alguém indicou para ela, você aumenta o risco absurdamente de trombose. Trombose, infarto, AVC. Isso não só para a placenta, como para o bebê. E aí você imagina. Imagina se ela tivesse seguido. Óbvio, né? A gente tem que também entender que tudo na vida, de novo, é o balance. Repouso. Lembrem disso, gente. Na gestação, repouso, não. Mas adaptação de exercício físico, sempre. E é o que a gente sempre ouve do próprio doutor André, né? O doutor André Vinícius fala assim, conhecimento é poder. Sim. Então, você, enquanto paciente, quando você também tem conhecimento, você consegue ter poder para, diante daquilo que o médico, ou seja lá quem for o profissional, te orientar, você parar e refletir e dizer, bom, será que é isso mesmo? E doutora Bruna Taluga, ela ainda complementa isso, né? Com conhecimento vem a responsabilidade. Também. Então, a gente também não pode mais usar aquela coisa assim, mas o médico mandou. Peraí, hoje a gente tem informação de qualidade disponível para todo mundo, de forma gratuita, e aí cabe a gente também ter responsabilidade, saber
peraí, eu tenho que fazer minha parte. E Né? uma visão integrativa poderia mudar todo esse quadro, né? Exatamente. Poderia ter outros profissionais juntos, profissionais da educação física, que estaria auxiliando também essa gestante ali, fazendo tudo isso. E detalhe, ela escreveu assim: quero parabenizar a Aline e a doutora pela live maravilhosa e esclarecedora. E detalhe, vou precisar sair, pois estou entrando em atendimento neste momento. A Marta é uma querida psicóloga. Beijo, Marta. Gratidão por estar aqui conosco. Não só a Marta, mas a todos que estiveram com a gente nesse Pod Integra, em todos que vão assistir depois a gravação pelo YouTube e aqui pelo Instagram também. O tempo voa, minha gente, mas é bom, sabe por quê? Porque ele deixa aquele gostinho de quero mais. Então aguardem que com certeza tem muito mais para vocês. Eu queria agradecer a doutora Elizabeth por estar aqui conosco e saibam, claro, né, minha gente, que ela vai voltar, né? E se você precisar, a doutora Elizabeth, ela atende aqui no Rio de Janeiro, na Barra, não é verdade, Beth? Sim, aqui na Barra, é só ir lá no meu Instagram, @DRA Elizabeth Pinheiro, e atendimento online também. Né? É verdade, hoje a gente tem esse privilégio. Né? Exatamente. Uma frase ou uma palavra, um pensamento para essa mulherada linda que está gestante ou que pensa em engravidar. Mulheres, se você está grávida, procure alguém que tenha uma abordagem integral. E se você está pensando um dia querer engravidar, comece a se preparar agora. Porque o óvulo que você vai ter fertilizado pelo seu marido, pelo seu futuro marido, ele é recrutado 1 ano antes. Então se prepare. E ácido fólico não é só ácido fólico, até porque não é ácido fólico, é folato. E tem muito mais de vitaminas e minerais que você precisa para programar, para preparar o teu organismo para poder gerar de forma mais saudável. Viram como é importante você se preparar mais do que só alguns meses antes de gestar? Mais de 1 ano você já precisa. Então eu brinco com eles assim, Beth, sabe, o seu bebê já mora aí no seu ventre. Isso aí. Você precisa começar a cuidar dele agora, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Gratidão a todos que estiveram aqui com a gente. Obrigada, Pedro, meu amigo querido. Estamos aqui. E essa live vai ficar disponível no YouTube. Então aguardem que daqui a pouco a gente lança no YouTube. Não é isso, Priscila? É verdade. Daqui a pouquinho já está lá para todos vocês. Beijo, Beth, e até a próxima. Beijo a todos. Obrigada.